Meninas, hoje a gente vai estar trazendo, compartilhando com vocês, lendo com vocês o Salmo 78, né? Confesso a vocês que esse salmo falou muito comigo. A semana começou um pouco conturbada, mas para a glória do Senhor Jesus estamos aqui. Meninas, esse Salmo 78 é um salmo que vai trazer cuidado de Deus para com o seu povo e para conosco, milagres de Deus para com o seu povo e para conosco, provisão de Deus, perdão de Deus, tá bom? Eu queria convidar todas vocês a estarem abrindo suas Bíblias em Salmo 78. Esse salmo é um salmo, em outras versões, que fala a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele, e Deus escolheu Judá e a Davi para prosperar Israel. Nessa minha versão diz assim, Deus e o seu povo, poesia de Asaf. Vamos ler? Meu povo, escuta o meu ensino e presta atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos dos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e ele, por sua vez, as ensinasse aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Como é de grande importância, né? Dando uma paradinha aqui. A gente está criando os nossos filhos debaixo da presença do Senhor, até porque a palavra de Deus diz em Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Vamos continuar. Salmo 78, versículo 8. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram do dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoar, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele, e ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rocha no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus e eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. Aqui no versículo 7, muitas vezes se revoltamos contra Deus e se esquecemos dos milagres já realizados em nossas vidas. Aqui a gente pode trazer para a gente também, né, meninas? Porque no meio do deserto, às vezes a gente fica tão focado no problema que a gente acaba esquecendo até dos milagres que Deus já fez por nós. Voltando, versículo 18. De propósito, puseram Deus à prova pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele dizendo, será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio.
Mas será que ele pode nos dar o pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou. Porque não confiaram nele e não acreditaram que ele poderia salvar. Em nenhum momento, meninas, a gente não devemos, né, na verdade, duvidar de Deus, né? Como eu havia falado, esse capítulo, ou esse capítulo todo falou muito comigo. Que assim, vai ter pontos que eu vou estar, como eu estou fazendo, dando uma pausa, e esse versículo, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele poderia salvar. Ou seja, a gente não pode desacreditar em nenhum momento de Deus, em nenhum momento duvidar do poder dele para conosco. Como eu já havia falado nos versículos anteriores, não esquecer dos milagres dele, que ele já fez, nem duvidar dos milagres que ele ainda poderá fazer para conosco. Versículo 23. Porque Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná, para eles comerem, e assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do vento do leste, e pelo seu poder agiu o vento do sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento em volta das barracas. Do versículo 28, assim, em meio de um deserto, Deus vai trazer a provisão. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, meninas. Em meio ao deserto, Deus vai trazer a provisão. Essa frase ficou para mim e eu mando para vocês, meninas. Em meio ao deserto, Deus vai trazer a provisão. Aleluia. Versículo 29. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Versículo 34. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele, e eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. E assim, meninas, esse versículo 35 nos faz lembrar bem que a gente deve buscar a Deus, não só pela dor, mas também pelo amor a Ele. Amém. Versículo 36. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que dizem era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. E assim, meninas, que a gente tem que ter o coração sincero, quebrantado diante de Deus, porque Ele conhece o som do nosso coração. Aleluia. Versículo 38. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não o destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como o vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar tristes? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos.
porque assim, todo esse capítulo, meninas, como já deu para perceber, é contando, né, a parte que o pessoal, o povo de Israel estava sendo trazendo do Egito à Terra Prometida. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoar, na terra do Egito. E assim, nesse versículo 43, mais uma vez Deus nos quer dizer, não se esquecer dos milagres já realizados. Tem 2 versículos já que Deus vem mostrando pra gente não esquecer dos milagres já realizados. Não se prender às coisas que não aconteceram e se lembrar dos milagres já realizados, para a gente se firmar cada vez no Senhor. Versículo 44. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para as atormentarem e rãs que estragassem os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Versículo 47. Com chuvas de pedra destruíram as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira, e com o seu grande furor e a sua maldição que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles fizessem, mas os matou com a sua praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Ou seja, mais uma vez, Deus nos mostrando que a gente tem que ter total segurança nele, não temer, confiar nele, porque ele nos guarda com a sua segurança. Aleluia. Versículo 54. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Versículo 56. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas e com um arco defeituoso. Eles os irritaram com seus altares pagãos e com seus ídolos fizeram com que eles ficassem enciumados. Aqui fala, né, da verdadeira adoração, né? O quanto Deus se incomodou com o povo do Egito, no caso os israelitas, que eles estavam trocando Deus, o Deus verdadeiro, a Deus pagãos, como fala aqui, né? Fazendo altares. Versículo 59. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tocassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Assim, meninas, eu sempre tive a curiosidade, assim, até a certeza mesmo, o que é que tinha dentro da arca da aliança. E assim, dentro da arca da aliança tinha as tábuas da lei, um vaso com maná do deserto e a vara de Arão que floresceu. E assim, tem falando mais sobre a Arca da Aliança, em Êxodo 25, capítulo 25, versículos 16 ao 21, em Números, capítulo 17, versículo de 1 ao 10, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo do 1
capítulo 10, versículo do 1 ao 5. Voltando ao capítulo, versículo 62. Ele ficou irado com seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José. Não escolheu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá. O monte Sião que ele tanto ama. Ele construiu seu templo parecido com a sua casa no céu. E o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então, Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas. Deus nos surpreende de onde a gente menos espera. Oh, aleluia! Como é que podia ser imaginar que o futuro rei ia ser um pastor de ovelhas? Essa frase veio ao meu coração, meninas, no momento que eu li assim, esse versículo 70. Deus nos surpreende de onde a gente menos espera. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Deus nos surpreende de onde a gente menos espera. Aleluia. Versículo 71. Quando ainda pastoreava o rebanho, que nem eu falei, um simples pastor de ovelhas para um rei. Aleluia. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Aleluia. Deus é Deus de milagres que nos surpreende. Aleluia. Meninas, é isso que eu quero deixar para vocês. O Deus em que servimos é um Deus de milagres que nos surpreende, que cuida, que ama, que está com nós todos os momentos. Meninas, isso tudo que eu passei para vocês serve para mim também, para a gente não duvidar de Deus, não esquecer dos seus milagres, não esquecer do seu amor para conosco, do seu cuidado, do quanto Ele nos protege, do quanto Ele nos perdoa e nos dá sempre uma segunda chance. Aleluia. Ele é o nosso Deus, Deus de milagres, Deus de promessas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus se faz presente aqui e eu peço que Deus se faça presente aí também. Em seus corações, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar, meninas. Amado Deus, nosso Pai que está no céu, graças te dou, Senhor, por esse momento maravilhoso contigo. Por Senhor se fazer presente nesse lugar. Vai agora, Senhor, em cada uma das meninas. Ser com elas também, faz com que ela possa sentir o teu toque, Senhor, o teu amor, a tua proteção, a tua salvação, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Porque tudo, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória, Deus. Aleluia. Abençoa-nos, Senhor, ser conosco, Senhor, em todos os nossos momentos. Abençoa nossas famílias, nossos esposos, Senhor, os filhos das meninas, Senhor, pão e glória do teu nome. Abençoa as nossas famílias, Senhor, pão e glória do teu nome. Visita, Senhor, os nossos sonhos. Aleluia, Senhor Jesus. Vem se fazer presente, Senhor, em cada lar.
Vem se fazer presente, Senhor Jesus, eu te peço, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és o mesmo Deus que acompanhou o povo do Egito, Senhor, com tua proteção, dando os teus milagres. É o mesmo Deus, Senhor, de hoje, Senhor Jesus, que vai se fazer presente, que eu te peço, para honra e glória do teu nome, que se faça presente, Senhor, em nossas vidas. Venha operar, Senhor, milagres, Jesus. Venha operar, Senhor Jesus, vitórias, para honra e glória do teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem falar conosco, Senhor. Vem falar conosco, Senhor, pelas madrugadas, Senhor, como a gente vem te buscar, ó Deus. Vem sim, Senhor, falar conosco através, Senhor, da tua voz, em nossos corações, Senhor, através da tua palavra, Senhor, através de louvores, Senhor. Vem sim, Senhor, se fazer presente em cada lar, Senhor, nas madrugadas, para honra e glória do teu nome, Jesus. Aleluia, Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigada, Senhor, por mais um mês que está encerrando, né? Porque hoje seria a última quinta-feira do mês de junho. Vem sim, Senhor, operar em nossas vidas, continuar, Senhor, operando em nosso viver. Ser conosco, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Muito obrigada pelo teu cuidado e o teu amor, Senhor. Amém. Meninas, muito obrigada por mais um momento com vocês. Muito obrigada por essa rica oportunidade. Muito obrigada por vocês fazerem presentes na minha vida, por vocês estarem aí direto, só esperando para ajudar. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada pela amizade de vocês, porque para mim é ricamente preciosa. Um beijo bem grande e um cheiro e um abraço.